Olá, amigos. Vamos a mais um Evangelho no Lar. Que Deus nos abençoe a todos no estudo desse item tão importante que é a prece pelos doentes, que nós encontramos no capítulo 28, item 77 a 80 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos iniciar, como sempre, com a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus e pedindo ao nosso Pai que nos abençoe e que nos faça perceber as nuances necessárias desse ensinamento, a fim de que possamos nos aperfeiçoar, nos elevar espiritualmente e estar mais perto de Ti, Pai. Porque estando mais perto de Ti, certamente nós estaremos mais perto dos nossos irmãos e, consequentemente, poderemos usufruir melhor dessa ferramenta tão importante que é a prece, que você coloca à nossa disposição para o nosso próprio crescimento e para o intercâmbio com todos os seres da Tua criação. Muito obrigado, Senhor, que a Tua paz esteja com todos nós. Muito bem, amigos. Vamos, então, no capítulo 28 da coletânea de prece, nós encontramos o prefácio do item 77, que diz respeito a preces para os doentes, quando Kardec nos diz o seguinte: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerente à grosseria de nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. Bem, o que o codificador quer nos dizer é nos lembrar que nós habitamos um mundo ainda de provas e expiações. Sim, é bem verdade. Está a caminho de ser um mundo de regeneração, mas ainda os aspectos da matéria, a materialidade é muito grosseira em nosso mundo. Nossos organismos e tudo aquilo que nos envolve ainda é muito material, é muito denso, muito grosseiro, consequentemente sujeito a vicissitudes para que possa pouco a pouco se transformar. Assim como uma criança tem necessidade de passar por certas enfermidades para poder desenvolver anticorpos em seu organismo, o nosso mundo também, por ser um mundo relativamente, ou melhor, diríamos, muito jovem ainda, passa por essas crises. E, consequentemente, para superar a sua materialidade, há de ter doenças que vão fazer com que os organismos, tanto físicos como também de todos os seres que habitam esse planeta, possam se transformar. Além do mais, essas doenças fazem parte das consequências dos nossos desatinos, dos nossos erros, tanto do passado como do presente. E, frequentemente, nós as recebemos como herança de nossos pais, mas obedecendo a uma lei, sempre a lei de causa e efeito, nos unindo a genitores que possam nos transferir algo que seja útil para nós. E a gente precisa compreender que a doença, muitas vezes, é o nosso remédio. Ele continua dizendo: nos mundos mais adiantados, fica física ou moralmente, o organismo humano
mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades. E o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. É o que estávamos dizendo. À medida que o planeta for evoluindo e também sua organização material evoluir junto, haverá cada vez menos necessidade de doenças, porque mais organizados, mais equilibrados os espíritos que o habitam, menos necessidades terão de, então, passar por sofrimentos semelhantes. Sofrimentos que nós temos hoje em virtude do corrosivo das nossas paixões, como diz Kardec. O que é o corrosivo das nossas paixões? Tudo aquilo que vai exacerbando um pouquinho os nossos desejos são corrosivos. Muitas vezes nos decepcionamos, muitas vezes cometemos excessos em todas as áreas das nossas atividades. Na alimentação, no sexo, nos nossos divertimentos, desvarios, muitas vezes, e tudo isso gera consequência. Quando nós nos irritamos, por exemplo, o nosso organismo se altera de uma forma negativa, ou seja, nós descarregamos nele elementos fluídicos que prejudicam. À medida que, quando nós nos equilibramos, nos elevamos em prece, por exemplo, quando praticamos o bem, ao contrário, o organismo se equilibra e, consequentemente, emite e produz fluidos sãos que fazem bem tanto a nós, como também àqueles que participam de nossa vida. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade até que mereçamos passar para a outro. É verdade. Nós precisamos, a princípio, nos resignar em vivermos num planeta como a Terra. Mas, logo mais, dependendo dos nossos esforços, nós poderemos merecer habitar um planeta, quem sabe, a mesma Terra, num estágio mais avançado e, consequentemente, com menos necessidades de enfermidades. Ele ainda continua dizendo, isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. É verdade. Pelo fato de habitarmos um planeta ainda inferior e nos conformarmos com isso, não significa que devamos ficar de braços cruzados esperando a banda passar, porque isso não aconteceria. O planeta evolui, mas nós precisamos evoluir juntos. Aliás, temos uma obrigação de trabalhar para progredir a evolução do planeta, em todos os sentidos, material, social e também espiritual. E à medida que nós trabalharmos e buscarmos a melhoria, a qualidade de vida que nós tanto precisamos, nós evoluímos em intelecto, conhecimento, evidentemente, evoluímos também no aspecto de nos tornarmos mais ativos, espíritos mais produtivos, fazendo a nossa parte e, ao mesmo tempo, por estarmos juntos com o nosso semelhante e com ele termos que ter nossas relações, também evoluímos moralmente. Tudo isso em função do trabalho. Trabalho que gera progresso, tanto exterior como interior. Então, não vamos esperar a banda passar. Vamos fazer com que as coisas aconteçam. Essa é nossa obrigação. Por isso que Deus nos deu ferramentas para que a gente faça acontecer. Sem isso, o planeta pode evoluir e nós vamos ficar para trás. Não queremos isso, não é verdade? Se, porém, malgrado os nossos esforços, não o conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos
passageiros males. É verdade. Às vezes nos esforçamos, e os resultados que a gente deseja não aparecem. Isso significa que talvez falte ainda alguns elementos, ou talvez aquilo que nós desejamos não seja exatamente o melhor para nós. E Deus, então, permite que nós tenhamos que esperar pacientemente para que tudo possa acontecer a contento. O dia que a gente desencarnar, provavelmente vamos nos dar conta dos nossos enganos e vamos dizer, poxa vida, ainda bem que Deus não permitiu que isso e aquilo acontecesse, porque me seria prejudicial. Assim, dessa forma, eu fico mais tranquilo. E ele continua dizendo, se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. Se Deus colocou ao nosso alcance instrumentos para que pudéssemos melhorar a nossa vida, é porque precisamos e devemos utilizá-los. E a prece faz parte disso. Ora, nós sabemos muito bem que a prece é um bálsamo consolador. É um bálsamo consolador não somente para quem a recebe, mas também para quem a emite. Aliás, principalmente para quem a emite. A partir do momento em que esse instrumento existe, e basta que a gente se dê conta, perceba os seus benefícios, significa que Deus deseja que façamos uso desse instrumento, que é muito, muito importante. Por que será que é muito importante? A esse respeito, a sua solicitude em conformidade com o instinto de conservação indica que é dever nosso procurar esse meio de aplicá-los. E a prece faz parte dos nossos instintos, queiramos ou não, porque desde o começo a humanidade, mesmo na Idade da Pedra, sempre fez referência e reverência a um poder superior. Isso mostra que a prece faz parte do íntimo de cada um de nós. Muitas vezes, ou algumas vezes, podemos rejeitá-la porque criamos em nós mesmos o orgulho de sermos superiores e da gente não precisar de Deus, de não precisar dos bons espíritos, não precisarmos dos anjos, não precisarmos dos amigos, porque o nosso orgulho não permite. Mas para que nós possamos nos relacionar e estarmos em harmonia com todos eles, principalmente com Deus, a oração é necessária. Não aquela oração bajulatória, mas a conversação franca, sincera, simples com Deus, assim como o pai faz com o filho quando pede seus conselhos. Ou melhor, ao contrário, quando o filho faz com o pai quando pede seus conselhos, não é? E o pai fica ouvindo, e o pai fica dando seus conselhos amorosamente. Porque o nosso relacionamento com Deus deveria ser diferente. Aliás, o nosso relacionamento com Deus, sem dúvida alguma, nós não percebemos, mas quando utilizamos da prece, é muito melhor até do que o relacionamento com os nossos pais carnais. Mas com eles nós temos um exemplo do que é a conversação. Não a prece maquinal decorada como fórmula, mas como meio de relacionamento, de entendimento. A par da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e na influência da prece. Quando lançamos mãos
da oração em benefício de outrem, principalmente dos doentes, nos tornamos médiuns. A mediunidade de cura é passível de ser desenvolvida pelo exercício. À medida que exercitamos nossa concentração, nosso desejo de ajudar o nosso semelhante e de realizar o bem. Por isso, é um instrumento tão importante. Importante a ponto de fazer com que nós possamos beneficiar ou sermos beneficiados por alguém que mora do outro lado desse nosso planeta. Por alguém que eventualmente esteja morando, habitando um outro planeta. Porque para a oração não há distância. Ela movimenta energias, movimenta fluidos, que atinge diretamente a pessoa a quem nós a dedicamos. Deus nos deu esse instrumento fabuloso, não para que a gente o deixe no esquecimento, mas sim para que possamos nos utilizar dele da melhor forma possível. Com consciência, até com parcimônia. Porque aquele que ora a toda hora, a todo instante, mas sem saber o que está dizendo, ele simplesmente está perdendo tempo. Mas a oração sincera, por pequena que seja, ela é poderosíssima. Porque ela movimenta os fluidos que partem do coração, partem do nosso sentimento de benevolência e vão ao encontro do necessitado. Mas olhe só que o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Porque esses fluidos que também vêm do plano espiritual, que vêm ao nosso encontro através dos seus mensageiros, pelo fato de estarmos em prece, eles nos trazem esses fluidos benfazejos que partem, que passam primeiro por nós e vão atingir aquele a quem nós dirigimos, por quem nós emitimos a nossa oração. Fazendo com que o universo se torne todinho ao nosso alcance. E seja a família espiritual a nossa verdadeira família. Sim, é bem verdade, nós ainda temos nossas limitações, não é? Vamos ver o que o benfeitor Emmanuel nos diz no livro Pão Nosso, capítulo 17, Intercessão. Quando ele analisa um versículo do apóstolo Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses, onde ele diz: irmãos, orai por nós. Olha só, o grande apóstolo Paulo pedindo oração. Como pode ser uma oração insignificante se um apóstolo como Paulo, que foi aquele que mais divulgou o evangelho de Jesus ao seu tempo, pede para os irmãos orarem por nós, por ele. Diz Emmanuel, a súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objeto visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Todas as vezes que eu me recuso a orar, porque eu penso que as leis devem se encarregar de fazer com que alguém doente possa conseguir a cura. Muitos de nós, mesmo espíritas, dizemos, assim que ele terminar de pagar o que deve, a cura acontecerá. É verdade. É verdade porque a lei de causa e efeito funciona, mas a lei de causa e efeito funciona utilizando-se
de todos os recursos que Deus criou. E esses recursos que Deus criou incluem a nós mesmos, porque Deus nada faz diretamente. Ele é tão humilde que ele fica escondidinho. Ele nunca aparece. E ele delega o trabalho de realizar o bem a todas as suas criaturas. E se eu me recusar a usar da prece em benefício de alguém, eu estou recusando um convite de Deus a trabalhar pelo bem geral. Ora, esse outro alguém, em função da lei, vai se curar? Vai. Só que eu não serei beneficiado pela ação de ajudá-lo. Outro será beneficiado porque há muitas e muitas criaturas que oram com fervor por aqueles que sofrem. E os mananciais, os recursos que estão à disposição são infinitos. Apenas eu estou deixando de me utilizar desses recursos para ser intermediário a beneficiar os outros, eu deixo de beneficiar a mim mesmo. O outro se cura e eu fico para trás. Talvez tendo que passar mais tarde por aquilo que ele está passando. Para quem sabe eu possa pedir a Deus para que alguém ore por mim, assim como o apóstolo Paulo diz: irmãos, orai por nós. Mas isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. E a lei justa inclui o nosso trabalho. Ainda, o nosso benfeitor Emmanuel conclui: Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Vamos lembrar? Principalmente naquela hora que ele estava entregando o seu espírito ao Pai. Ele não deixou de orar por nós. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Sem dúvida alguma, uma das mais belas orações em benefício do seu semelhante. O que nos leva a pensar do grande benefício que a oração propicia. E porque nós, nesse instante, não vamos também orar em benefício do nosso semelhante. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai e também trazer para nós a figura daquele a quem gostaríamos tanto de que a nossa oração pudesse aliviar suas dores. E pedir a Deus: Pai, permita que o meu irmão possa alcançar a cura. Se for assim, do teu desejo, da tua permissão. Porque sabemos perfeitamente que as tuas leis são magnânimas e elas tudo fazem para que o melhor nos aconteça. No entanto, que tenhamos a noção de que somos espíritos imortais e que aquilo que sucede ao nosso corpo, à nossa matéria, é a cura do nosso espírito. Se não for possível a cura do nosso irmão, dos nossos irmãos que sofrem, permita que eles possam sentir o conforto de suportar esse momento tão difícil, a fim de que não percam o merecimento desse seu sacrifício. E que um dia, voltando para a pátria espiritual, possam se encontrar espíritos resplandecentes,
por ter sentido o efeito de uma prece sincera, que nesse momento nós lhe dirigimos e ter acatado a tua vontade. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado do fundo do nosso coração. Despeça-nos na tua paz. Queridos amigos, que Deus nos abençoe a todos. E muito obrigado pela paciência e pela amizade que me dedicam. Fiquem com Jesus.